Então pessoal, essa é a segunda continuação do vídeo. Tentar não me alongar muito, que o vídeo 1 eu só li só esse pedaço aqui, ó. Não li nem uma página do estudo, já deu 1 hora de vídeo. Então, só que como no Antigo Testamento o Senhor Jesus não tinha se feito carne, muitas pessoas encontram dificuldade de enxergar o Senhor Jesus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí, pessoal, eu dei essa relação de textos aqui para eles. Só 3 textos para provar que o Senhor Jesus já estava se fazendo presente na antiga aliança. Esses 3 textos, pessoal, que eu vou ler agora, é referente que os testemunhos de Jeová acham que o Deus que apareceu para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés, para todos, né? Eles acham que é o Deus Pai, que não é o Senhor Jesus. Na cabeça deles, eles acham que o Senhor Jesus nem existia ali. Então, eles acham que o Senhor Jesus é o anjo, né? Acho que é o anjo Miguel, sei lá. Aí, eu trouxe só 3 textos para mostrar para eles que é o próprio Senhor Jesus. Então vamos começar com Êxodo, capítulo 3, versículos 13 ao 14. Moisés falando com o próprio Deus aqui, tá, pessoal? O próprio Jeová. Esse texto prova que esse Jeová, esse Deus aqui que apareceu para Moisés, é o próprio Senhor Jesus. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, ele disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E eles me perguntaram: qual é o nome dele? O nome dele qual? Qual é o nome de Deus, né? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, ó. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Então o próprio Jeová, o próprio Deus, está dizendo que o nome dele é eu sou. Quando eu falei isso para o testemunho de Jeová, ele falou: o que, meu filho? Você está falando que o nome de Jeová é eu sou? Eu falei: é, falando isso aí mesmo. Eles já começaram já a bater o pé, né? Porque nem esse entendimento eles têm. E aí eu li só até aqui o 14, aí vocês vão ir até João, capítulo 8, versículos 56 a 58. O próprio Senhor Jesus vai dizer assim: Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que antes de Abraão existir, eu sou. O Senhor Jesus está dizendo que antes que Abraão viesse a existir, ele é o eu sou, né? Ou seja, ele está apontando para esse texto aqui, ó, que eu li anteriormente. Texto de Êxodo, capítulo 3, versículos 13 ao 15. E eu mostrei para eles, né? Eu falei aqui, Senhor, o Senhor Jesus está fazendo essa conexão. Aí quando o Senhor Jesus disse que ele é o eu sou, olha o que os fariseus vão dizer, ó. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Por que eles pegaram pedra para apedrejar o Senhor Jesus? Porque eles linkaram o texto. Eles lembraram de Êxodo, capítulo 3, versículos 13 ao 14. Eles lembraram do texto, aí endoidaram, porque assim como os testemunhos de Jeová, eles também não creram no Senhor Jesus, né? Então para eles, o Senhor Jesus estava falando uma blasfêmia, falando que o próprio Senhor Jesus é que apareceu para Moisés, que apareceu para Abraão, para Isaac, para Jacó. Entenderam? Assim como os testemunhos de Jeová também doidam. Quando você linka esses textos e mostra na cara deles. Mas é assim que tem que ser feito, que pode fazer. Tem que jogar a verdade na cara deles. Aí eu voltei, depois de eu ter lido esse texto de Lucas, capítulo 8, versículo 56 ao 58, eu voltei aqui de novo. No versículo 14 ao 15, de Êxodo capítulo 3. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isto é o que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Jeová está dizendo que o nome dele é o sou.
E Jesus está dizendo que ele é eu sou. Ou seja, o Jeová, o Deus que está aparecendo para Moisés aqui, é o próprio Senhor Jesus. É isso que o Senhor Jesus está querendo passar para eles e para nós. E aí eu continuei lendo. Aí eles disseram, não, você está dizendo que o nome de Jeová é eu sou? Eu falei, é isso mesmo que eu estou dizendo. Aí eu disse, ó, disse também, versículo 15, disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome. Quando eu falei isso, ela já calou a boca dela, né? Falei, aqui senhora, o nome de Jeová não é eu sou não? Aqui ó, esse é o meu nome. Qual nome? Eu sou. Esse é o meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Aí ela ficou sem resposta, eles só vão ficar batendo no pé e falar assim, não, você está pregando errado, mas eles não usam argumento para desfazer o seu argumento, ele só bate o pé e fala que não é. Lógico, né, não tem resposta contra a verdade, o mentiroso cai por terra. E aí, pessoal, quando a gente pega um texto, vai estar assim, e quando a pessoa é convencida que o Senhor Jesus é o Jeová Filho, ou seja, Deus, ela insiste em rebaixar o Senhor Jesus, dizendo que ele é, aspas, só Deus poderoso. Porque os testemunhos de Jeová, quando eles são convencidos, são colocados na parede que o Senhor Jesus é Deus, mesmo assim eles querem diminuir Deus. Eles arranjam um jeito. No texto, né? Mas que o Senhor Deus Todo-Poderoso, é os argumentos que eles usam. Não, Senhor Jesus é Deus, mas ele é Deus poderoso, mas o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é só o Pai. Ou seja, eles querem de qualquer forma diminuir o Senhor Jesus, rebaixar. E eles acham que fazendo isso, o próprio Pai está se agradando, né? Engano deles. E acham que vão ser salvos pregando isso. Não vão ser salvos. Mas que o Senhor Deus Todo-Poderoso é somente o Jeová Pai, o Deus Pai. Baseando-se em Isaías 9, versículo 6 e Apocalipse 21, versículo 22. Aí, pessoal, quando eles querem provar essa heresia deles, eles vão usar esses dois textos. Falo isso por experiência própria. Testemunhos de Jeová já vieram bater aqui na minha casa e eles vieram exatamente com esse argumento e leram esses textos na minha cara. E aí, quando fizerem isso com vocês, eles já fiquem preparados que eles vão ler Isaías capítulo 9, versículo 6, que está dizendo, porque um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Eles vão dizer assim aqui, essa profecia é para o Senhor Jesus. Eu vou falar, é lógico que é para o Senhor Jesus. Eu conheço as Escrituras. Aí eles vão falar, então, ó, essa profecia é para o Senhor Jesus, que está dizendo que o Senhor Jesus é, ó, Deus Poderoso. Não é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Só porque está escrito aqui, ó, Deus Poderoso. Um leigo que não estuda as Escrituras, muitos evangélicos acabam se convertendo à doutrina dos testemunhos de Jeová por conta desses argumentos, né, furados. Por quê? Porque não estuda a palavra, acaba caindo nesses papinhos furados deles. Só porque está Deus Poderoso, eles querem diminuir o Senhor Jesus. Só que na verdade eles acham que eles estão pregando sobre o Pai, né? Só que quem eles estão pregando na verdade, os testemunhos de Jeová, o Jeová deles na verdade é o corpo governante. Aqueles 8 homens lá de Betel, né? São aqueles homens que eles estão defendendo, não é o Jeová Pai. Se fosse isso ainda ia, né? Mas não tá. Por que eu estou falando que não tá? Porque o próprio Pai ordenou. É ordem do próprio Pai. Se você quiser glorificar o Pai, você tem que primeiro glorificar o Filho. Você tem que dar honra, glória e louvor ao Filho. Através do Filho, essa honra, essa glória, esse louvor chega até o Pai. Então a ordem é, através do Filho, tudo que você faz para o Filho, isso vai chegar ao Deus Pai. Se você falar mal do Filho, você está falando mal do Pai. Porque o Pai compra a briga do Filho. Entenderam?
assim como o Senhor Jesus comprar nossa briga também. Então, pessoal, eles vão usar esse argumento aqui de Isaías capítulo 9, versículo 6, e vão frisar nisso, ó. Deus poderoso, aí tá vendo? Tá Deus poderoso. Aí, para fortalecer ainda mais a doutrina mentirosa deles, eles vão ir para Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, e vão ler na tua cara assim, ó. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Aí eles vão dizer, ó, aqui, tá vendo? Ó, em relação ao Pai, tá dizendo, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor Jesus está só e o Cordeiro. Aí eles vão linkar o texto de Isaías 9 com o 6, que está dizendo que está o Senhor Jesus só Deus poderoso, e vão somar com esse texto que está dizendo que o Pai é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e não está escrito o Cordeiro, como o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vão dizer, aí tá vendo? O Senhor Jesus é só, aspas, só Deus poderoso, mas o grande, o Deus Todo-Poderoso, é só o Pai, o Filho não. Então só o Pai que merece ser adorado, ser louvado. O Filho não. O Filho é um Deus. É assim que eles colocam. Um Deus. É uma porcaria de um Deus. A gente não tem coragem de falar isso, né? Na cara. Mas já é verdade, eles enxergam o Senhor Jesus assim. É uma porcaria de Deus. É uma bosta de Deus. É assim que eles colocam. A blasfêmia deles. E aí você refuta essa mentira deles facilmente com um único texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que vai estar assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Aí você vai falar, quem que é o Alfa e o Ômega? Não é o Senhor Jesus? Então, eu sou o Alfa e o Ômega. Diz, o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Tá vendo? Então, aqui está dizendo que o Senhor Jesus, ele também é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Só que, pessoal, quando eu fui pregar para essa mulher, essa segunda mulher que eu falei no vídeo anterior, olha como é que esse pessoal mesmo, eles estão com o espírito de Satanás mesmo, espírito maligno que eles querem negar a Cristo de qualquer jeito. Aí ela pegou o texto e falou assim, meu filho, esse eu sou o Alfa e o Ômega, esse Alfa e o Ômega não é o Senhor Jesus. Ela teve a cara de pau de falar isso na minha cara. Não é o Alfa e o Ômega, não é o Senhor Jesus, é o Pai. Aí eu falei, senhora, tá vendo aqui a minha Bíblia? Olha como é que esse pessoal, ele é... Quando eu falo que o pessoal é bem burrinho, parece que eu estou sendo ignorante, mas mesmo não é a verdade. Eu falei assim, senhora, a senhora tá vendo aqui, ó, letra em vermelha? Essa Bíblia aqui, quando está com letra em vermelha, é referente à fala do Senhor Jesus. Quando está em letra preta, não é. Todas as palavras que estão em vermelho diz respeito ao Senhor Jesus falando. Aí ela, é? Eu falei, é. Então me prova então. Eu falei, aqui, senhora. Aí eu tive que voltar na capa, ó, tá vendo aqui, ó? Palavra de Jesus em vermelho. Isso daqui é o que? É para facilitar. Então, todas as palavras, as frases que estão em vermelho, o texto está facilitando, está mostrando que é a frase, palavra do próprio Senhor Jesus. Então aqui está, ó, abre aspas, eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, são palavras dele, do Senhor Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, fecha aspas, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí ela falou assim, você vê que é realmente Satanás agindo ali naquele povo, pessoal. Aí a mulher falou assim, então agora você se contradiz, você deu um tiro no seu pé, porque você está dizendo que letra em vermelho é o Senhor Jesus, mas diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, está escrito com a letra preta. Está escrito a frase em preto. Então, logo, não é o Senhor Jesus, meu irmão. Olha só como é que é o nível de falta de interpretação de texto desse povo. Esse povo parece até que fugiu da escola. Eles não conseguem interpretar os textos, é por isso que eles são enganados. Eu falei, senhora, está a letra em vermelho e aqui está em preto, porque é o apóstolo João falando. Aqui está em vermelho porque João está caracterizando que ele está falando que aquelas palavras não são dele.
são do Senhor Jesus. Ele está dizendo assim, ó, o que eu vou falar agora não são minhas palavras, são palavras do próprio Senhor Jesus. Então, o que está em preto aqui é porque é a boca do próprio apóstolo João falando. Mas ele está falando a respeito do Senhor Jesus. Então está em vermelho para apontar de quem que é a mensagem. Está saindo da boca do apóstolo João, mas a mensagem é sobre o Senhor Jesus. Está se referindo ao Senhor Jesus. Por isso que um está em vermelho e um está em preto. Eu expliquei para ela, não, está errado. O alfa e o ômega é só o Pai, o Senhor Jesus não é o alfa e o ômega. Irmão, temor comigo. Aí, ficou nessa, né? Não é, e ela querendo, já pega a Bíblia da tua mão, aí já começa a querer tacar um monte de texto para provar que só o Pai que é o alfa e o ômega. Aí eu falei, eu perdi a paciência e já mudei para outro argumento. Porque aí eu andei dando uma pesquisada sobre isso. E você não deve desistir. Quando você pregar para esse povo e eles virem com os argumentos, você deve gravar o argumento que você teve dificuldade para contra-argumentar contra eles e pesquisa sobre isso. Aí eu andei pesquisando e eu vi alguns vídeos que é o seguinte, quando você volta aqui, ainda no capítulo 1 de Apocalipse, eu li o 8, né? Versículo 8. Quando você volta no 7, está dizendo bem claro, ó, eis que ele vem, ele quem? O Senhor Jesus. Eis que ele vem com as suas nuvens. E aí, para complementar, você pausa, não fiz isso agora, né? Mas você pega textos que parecem o Senhor Jesus vindo na nuvem com a sua legião de anjos. Tem texto de Daniel, tem vários textos, acho que até que Apocalipse tem. Aí você mostra na cara dela, ou na cara dele, que está se tratando do Senhor Jesus aqui, ó. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Aí você fala, quem que a Bíblia diz que vai voltar e que todo olho verá? É o Deus Pai ou o Filho? É o Senhor Jesus. Todo olho verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram. Aí você pergunta, quem que foi transpassado na cruz? Quem que morreu na cruz? Foi o Deus Pai ou foi o Filho? Aí você vai calando a boca deles. Aí vão falar, é o Senhor Jesus. Então, o texto está falando de quem? Está falando do Senhor Jesus. Ué, mas não está em preto aqui? Está em preto, mas eu tô vendo, você está vendo que ele está se referindo do Senhor Jesus. Aí você continua lendo. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então você prova, ó, esse texto aqui está falando do Senhor Jesus. Logo o versículo 8, que está, eu sou o alfa e o ômega, está falando, são palavras do Senhor Jesus. Está saindo da boca do apóstolo João, mas está se retratando, está se referindo do Senhor Jesus. Então logo o alfa e o ômega é o Deus Pai? É, mas o Filho também é. Assim como o Pai é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus também é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Entenderam? Na hora eu não tinha esse argumento, né? Deixei escapar, mas vocês usam esse acréscimo aqui. E mesmo depois de todas essas provas, muitos ainda insistem em dizer que o Senhor Jesus não criou nada, que somente o Jeová Pai, o Deus Pai, criou. Mas a Bíblia deixa bem claro nos textos a seguir que quem foi o Criador de todas as coisas foi o Senhor Jesus. E aí eu dei uma relação de textos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu dei uma relação de 6 textos para eles, que é o que eu vou ler aqui para vocês. Então, pessoal, quando vocês forem provar para os testemunhos de Jeová que não foi o Deus Pai, mas sim o Senhor Jesus, que foi o Criador de todas as coisas, tanto tudo que há no céu quanto que há na terra e debaixo da terra, vocês começam lendo João, capítulo 1, versículos 1 ao 3. No princípio era aquele que é a palavra. Aí você explica quem que é a palavra? Senhor Jesus, é o Filho, né? Ele estava com Deus, ó, ele estava com o Pai. E era Deus. Aí você explica, ó, ele quem é a palavra, o Senhor Jesus, ele estava com o Pai. Estava quando? No princípio. E era Deus. Ou seja, você está vendo não um, mas 2 deuses. Você está vendo Deus Pai e Deus Filho. Jeová Pai e Jeová Filho. Ele estava com Deus e era Deus.
ele estava com Deus no princípio. Você explica, como assim no princípio? Antes que qualquer coisa viesse a existir, quando não existia nenhuma poeirinha no universo, o Senhor Jesus sempre esteve com o Pai. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Por isso que está no princípio. No princípio de quê? Da criação. Quando nada existia, o Senhor Jesus sempre existiu com o Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Da palavra. E quem é a palavra? O Senhor Jesus. Sem ele, ou seja, sem o Senhor Jesus, sem a palavra, nada do que existe teria sido feito. Aí você fala, ó, o texto é bem claro que quem criou não foi Deus Pai, foi o Filho. O texto é claro. E aí os testemunhos de Jeová vão querer usar aquela Bíblia de mentira deles, aquela Bíblia herética, que eles vão ler o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era um Deus. Na Bíblia deles está um Deus, tipo assim, como se fosse um Deus qualquer, uma porcaria de Deus. Né? É assim que os testemunhos de Jeová enxergam o Senhor Jesus, uma bosta de Deus. Aí você fala assim, Senhor, esse um Deus não existe na Bíblia. Aí eles vão querer argumentar que a Bíblia foi traduzida por muitas línguas, não sei o que, não sei o que lá. Você mostra, Senhor, aqui ó, na Bíblia está, ó, era Deus, com D maiúsculo. Além de estar na Bíblia deles um Deus, esse Deus está com letra minúscula. Ele estava com Deus, esse primeiro Deus está com D maiúsculo, o Pai. Mas o segundo Deus, que é o Senhor Jesus, eles colocam, além de acrescentar um, eles colocam Deus com D minúsculo, para querer, mais uma vez, rebaixar o Senhor Jesus. Né? Aí, e ele estava com Deus no princípio. E esse no princípio eles vão querer enfiar a goela abaixo e dizer que o Senhor Jesus foi o primeiro a ser criado. Vou chegar nesse texto aí ainda, que é outro argumento que vocês têm que saber. É um texto muito importante deles que você tem que saber explicar para eles, porque senão muitos evangélicos não conseguem converter testemunho de Jeová por causa disso, porque não sabem rebater esse texto. A coluna da doutrina deles é esse texto aí que eu vou chegar nele ainda. E aí, depois desse texto, você lê, aí você fala assim, ó, não existe dois deuses, né? O Deus Pai e o Deus Filho, né? Não existe. Então por que que o próprio Pai diz que o Senhor Jesus é Deus? Por que que o próprio Pai, o próprio Jeová Pai, chama o Senhor Jesus de Jeová, de Deus? Aí, aí eles vão falar, onde é que está isso na Bíblia? Aí você pega o texto de Hebreus, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Ah não, eu me embolei, né? Eu não estou falando aqui de dois deuses. Estou falando de criação, né? Aí você lê o Hebreus, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Aí você lê, mas a respeito do Filho diz. Aí você pergunta, mas a respeito do Filho diz. Quem que está dizendo? O Deus Pai está falando a respeito do seu Filho, o Senhor Jesus. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus. E você mostra a Bíblia para eles, para mostrar que esse Deus aqui está com D maiúsculo. Que o próprio Deus Pai está mostrando que o seu Filho é Deus com D maiúsculo. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. O próprio Pai está chamando o Filho de Deus. Aí você leu, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, ó, o próprio Pai de novo está chamando o Filho de Deus. Por isso Deus, o teu Deus, a gente vai argumentar aí, ó. O Pai está falando que o Pai está dizendo que ele é Deus do Filho. Você fala, qual que é o problema? Ele não é Pai do Senhor Jesus? E ele não é Deus? Então, ele é Deus do Filho. Mas isso não tira o fato de que o Senhor Jesus ele deixa de ser Deus só porque ele tem o Pai como Deus dele. Isso não anula o fato que o Senhor Jesus é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tanto é que está com o D maiúsculo aqui. O próprio Pai está chamando o Filho de Deus. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Versículo 10. Ele também diz o que? O Pai está falando a respeito do Filho. Ele também diz, no princípio
o Senhor, o Pai está chamando o Filho de Senhor. No princípio, o Senhor firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. O texto deixa bem claro, da boca do próprio Deus Pai. O próprio Deus Pai está dizendo que foi o Filho que firmou os fundamentos da terra, que os céus são obras das mãos, não do Deus Pai, mas do Filho. O próprio Deus Pai está falando isso. No princípio, o Senhor firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. E aí, eu li esse texto para o testemunho de Jeová. Aí eles alegaram o seguinte, falaram, não, isso daí é a palavra do apóstolo Paulo, não é do Deus Pai. Olha só, meu irmão, o argumento deles de novo, argumento de burro. Desculpa, mas isso daí é muita burrice. Dá vontade de falar assim, senhora, senhor, você queria o quê? Você queria que o próprio Deus Pai pegasse a caneta, papel e escrevesse? A própria Bíblia, quem está falando são os profetas, são os apóstolos. Mas isso não é a palavra do Pai, do Filho? Só porque o apóstolo Paulo falando, quer dizer que não é a palavra do próprio Pai? É a palavra do próprio Pai. Mas eles acham que só porque o apóstolo Paulo falando, logo não vale. Mas você usa assim, o seguinte, a Bíblia inteira não vale nem para a sua doutrina, nem para a minha. Porque a Bíblia inteira foi escrita pelos apóstolos, pelos profetas. Não foi o próprio Pai que pegou a caneta e saiu escrevendo a Bíblia. Então esse argumento da senhora, só porque o apóstolo Paulo falando, que não vale como palavra do Pai, esse argumento é ridículo. Você queria o quê? Que o próprio Deus Pai pegasse a caneta e começasse a escrever a Bíblia? Não, ele mandou a palavra dele através dos homens que ele levantou e os homens escreveram a palavra do próprio Deus. Aí, depois que você leu isso, que da palavra do próprio Deus Pai, provando que o próprio Deus Pai está falando que foi o Filho que criou todas as coisas, o próprio Pai está dizendo isso, que foi o Filho, não ele, que criou. Para afirmar mais ainda isso, você vai para o texto de Isaías 45, versículos 11 e 12, que está assim, assim diz o Senhor. Né? Aqui não está escrito, ó, Deus Pai está falando, ó, Deus Pai está falando a respeito do Filho, e também diz quem? O Deus Pai. No princípio, o Senhor firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Né? Em outras palavras, é o Deus Pai falando assim, das tuas mãos, não das minhas, das tuas mãos, meu filho. Você que criou, não eu. É o Deus Pai falando isso. E está aqui, Senhor. Aí você vai para Isaías, capítulo 45, versículos 11 ao 12, que vai estar, ó, assim diz o Senhor, o Santo de Israel. Você fala, quem que é o Santo de Israel? O Pai ou o Filho? O Senhor Jesus. Até nisso eles vão negar, né? O Santo de Israel. O seu Criador. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel. O seu Criador. Está deixando bem claro que o Senhor, o Santo de Israel, que é o Senhor Jesus, ele é o nosso Criador. Ele que foi o Criador de todas as coisas. Foi o Pai? Não, foi o Senhor Jesus. O seu Criador. A respeito de coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordens sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Aqui, ó, minhas próprias mãos estenderam os céus. Aí você volta de novo para o texto. Tem que tacar o texto na cara deles. Aqui o Deus Pai está dizendo, no princípio o Senhor Deus firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Obras das tuas mãos. Isaías capítulo 45, versículo 12, está dizendo, ó, minhas próprias mãos estenderam os céus. Porque eles vão dizer que esse texto aqui de Isaías 45, do 11 ao 12, é o Deus Pai falando, é Jeová, o Deus Pai, não é o Filho. Aí você pergunta, é o Filho que está falando? Então por que o próprio Deus Pai, Jeová Pai, está dizendo que foi o Filho que criou? Aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 10. Por que o próprio Deus Pai está falando que foi o Filho que estendeu os céus? Logo,
esse texto de Isaías 45, do versículo 12, que está falando, minhas próprias mãos estenderam, minhas, está falando, é boca do próprio Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que está falando aqui. Esse Senhor aqui, ó, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, é o Senhor Jesus. Porque senão você está se contradizendo. Você tem que falar isso para ele, vocês estão se contradizendo. Porque se esse texto de Isaías 45 é o Deus Pai falando, não é o Filho, então por que o próprio Pai está dizendo que foi o Filho que estendeu os céus? Não foi ele. Então vocês estão chamando Jeová de mentiroso, o Deus Pai de mentiroso. Depois, pessoal, vamos para Colossenses capítulo 1, versículos 15 ao 17. Agora sim o bicho pega. Agora é o texto que os testemunhos de Jeová adoram usar para dizer que o Senhor Jesus foi criado. Você tem que ter sabedoria para refutar eles nesse texto. Vou ensinar aqui para vocês. Ó. A supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Os testemunhos de Jeová, quando querem, aspas, provar que o Senhor Jesus foi criado pelo Pai, que na eternidade só existiu o Pai, depois que o Senhor Jesus veio a existir, eles usam esse texto. Só que eles não vão começar lendo o primeiro texto aqui do versículo 15, que está, ele é a imagem do Deus invisível. Eles não vão começar lendo daqui, eles vão começar lendo de baixo, o primogênito sobre toda a criação. Eles vão começar lendo daqui. Eles vão dizer aqui, ó, meu filho, o que significa primogênito? Aí você vai dizer, o primeiro, sobre toda a criação. Aqui, ó, o primeiro sobre toda a criação. Aí, tá vendo? O Senhor Jesus foi o primeiro a ser criado. É esse argumento que eles vão dar. Aí você fala assim, senhora, o Senhor Jesus, ele foi o primeiro a ser criado? Aí você fala, foi. Aí fala, aí, tá vendo? Eu falei, ó, Jesus foi o primeiro a ser criado, mas não no sentido que na eternidade só existia o Pai, e o Pai foi lá e pensou, estou sozinho aqui na eternidade, vou criar um filho. Teve uma ideia mirabolante, eu vou criar um filho. Aí foi lá e criou Jesus. Não foi assim. Esse primogênito a ser criado é no sentido que na eternidade, assim como o Pai é invisível, o Senhor Jesus também era invisível, porque ele não é o verbo, ele não é a palavra do Pai. Então ele existia, ele sempre existiu com o Pai, invisivelmente, porque ele é a palavra. Só que o próprio Filho, ele criou uma imagem para que ele pudesse habitar, existir visivelmente. Por isso que ele é o primogênito dentre toda a criação. Ele, o próprio Senhor Jesus, ele criou uma imagem para que ele pudesse habitar visivelmente. Porque antes ele existia na eternidade com o Pai, invisivelmente. Ele existia junto com o Pai. Você lembra que o Senhor Jesus disse? Eu e o Pai somos um. A palavra que sai da boca do Pai é o Filho. E essa palavra existia com o Pai invisivelmente. E essa palavra é Jesus. Essa palavra que é Jesus criou uma imagem. Ele passou a habitar visivelmente. Mas antes disso, o Senhor Jesus ele existia eternamente com o Pai. É isso que o texto está querendo dizer. Cristo é o primogênito dentro de toda a criação. Não é que o Senhor Jesus ele foi criado. O próprio Senhor Jesus ele criou uma imagem para que ele pudesse habitar visivelmente. Porque antes disso ele era a palavra. A palavra é visível? A palavra se tornou visível. Era invisível. Existia com o Pai invisivelmente na eternidade. Aí você volta o texto. Ó, vocês esqueceram de voltar à leitura. O texto está dizendo, ó, ele é a imagem, ele quem? O Senhor Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Quem é o Deus invisível? O Pai. O Deus Pai é invisível. Ele quem? O Senhor Jesus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ou seja, o próprio Filho criou existia com o Pai invisivelmente, mas ele criou uma imagem visível para que ele pudesse habitar visivelmente. Ele passou a existir visivelmente. Mas antes disso, ele sempre existiu com o Pai. O Senhor Jesus é eterno. Assim como o Pai é eterno, o Filho também é. Então, por isso que está aqui, ó. Ele é a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque quando as pessoas enxergassem o Senhor Jesus, eles iriam ver o Pai no reflexo do Filho. Quem aceitasse o Filho, estaria aceitando o Pai. Quem estivesse pregando sobre o Filho, estaria pregando sobre o Pai. Quem rejeitasse o Filho, estaria rejeitando o Pai. Entendeu? Por isso, porque a imagem
visível do Deus invisível é o Filho, é o Senhor Jesus. Por isso que está aqui, ó. Ele quem? O Senhor Jesus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Aí depois está o primogênito sobre toda a criação. Esse o primogênito sobre toda a criação, não é que o Senhor Jesus ele foi criado pelo Pai, isso daí está errado. Ele é o primogênito porque o próprio Filho criou uma imagem para que ele pudesse habitar visivelmente. E a partir daí, gerou a fé passou a existir. Toda a criação de Deus teria que crer que o Pai está no Filho, que o Pai é invisível e que quando você se achega ao Filho, você automaticamente está se achegando ao Pai. Quando você aceita o Senhor Jesus, você está aceitando o Deus Pai. Quando você prega sobre o Filho, você está pregando sobre o Pai. Quando você ama o Filho, você está amando o Pai. É o reflexo. Tudo que rebate no Filho chega no Pai. Por quê? Porque o Filho é o reflexo visível do Pai que é invisível. É isso que o texto está querendo mostrar. Aí você continua lendo, versículo 16. Pois nele, e quando você explica isso, eu falo isso por experiência própria. Quando você prega isso, explica isso por testemunho de Jeová, você cala a boca deles. Eles ficam sem argumento, eles ficam até, que é o intuito da pregação, né? Deixar eles em dúvida em relação àquilo que eles aprenderam nessa doutrina maligna desde os testemunhos de Jeová. Para eles se libertarem dessa doutrina diabólica. O intuito é esse mesmo, deixar eles em dúvida. E eles ficam em dúvida quando você dá essa explicação. E só pausando um pouco, esse versículo 15 aqui, eu ouvi muitos evangélicos explicando esse texto. Cristo é o primogênito sobre toda a criação. Meu irmão, os evangélicos explicando esse texto dá até dó, dá até pena. Por isso que muitos pastores pregam para testemunho de Jeová e ninguém se converte. Perde até debate. Muitos evangélicos até se convertem a testemunho de Jeová. Porque eles, quando vão explicar, e eu estou falando de canal grande, tá? Canal grande pastor aí, que é acostumado a debater Bíblia. Não é qualquer um, não. Vai provar esse texto aqui, meu irmão, eles dão uma volta na Bíblia, eles lêem um monte de texto. Lê texto sobre Davi, sobre um monte de profeta. Dá uma volta ao mundo para conseguir explicar esse texto, faz uma embolação. Até eu que já entendi esse texto, até eu não consigo entender o que eles estão querendo passar. Imagina o testemunho de Jeová. Não, se até eu, que entendo o texto, que creio que o Senhor Jesus é Deus, não consigo entender a explicação deles, imagina o testemunho de Jeová que está com aquela doutrina maligna engessada na mente deles. Eles dão uma volta ao mundo, eles colocam um monte de texto. Qualquer dia eu vou fazer um texto um vídeo só sobre isso, só sobre esse texto aqui, vou copiar os textos que eles usam e as explicações deles, para vocês verem o ninho de gato que eles dão na cabeça das pessoas para explicar esse texto aqui. E por isso que eles não conseguem converter ninguém, né? Nenhum testemunho de Jeová. Porque se eu que creio não consigo entender eles, que dirá o testemunho de Jeová não vai entender nunca. Então tem que ser assim, que nem eu expliquei, direto e reto. Você viu que eu nem precisei ficar puxando o texto para explicar. Eu expliquei aqui com as minhas palavras. E faz sentido isso que eu expliquei. Faz sentido porque é Bíblia. Ou então você pode acrescentar aqui, ó, nessa parte de ele é a imagem do Deus invisível. Eu separei aqui, não está aqui no estudo, mas você pode separar. João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Está se referindo ao Deus Pai. Mas o Deus unigênito, aqui você já viu dois deuses aqui, ó. Ninguém jamais viu a Deus, um Deus. Mas o Deus unigênito, dois deuses, dois Jeová. Aí você explica, ó, esse Deus unigênito aqui é o Filho. Aí você explica, ó, você coloca no Google, testemunho de Jeová, você coloca no Google, o que significa unigênito? Você vai ver lá, ó, unigênito significa Filho único. Vai estar lá, Filho único. Então, se unigênito significa Filho único, Deus unigênito significa o quê? Deus, Filho único. Entendeu? Deus, Filho único. E aí, para acrescentar, para dar mais um ninho de gato na doutrina dos testemunhos de Jeová, você fala o seguinte: se o Senhor Jesus ele é Deus, Filho único, por que o Deus Pai nos chama de Filho?
Filho único não é o único filho? Se nós somos filhos de Deus, por que o Senhor Jesus é filho único? Você joga essa bomba no colo deles. Eu nunca tentei usar esse argumento, veio agora na cabeça. Você joga essa bomba, essa granada de mão na mão deles e deixa eles resolver. Se o Senhor Jesus ele é Deus, Filho único, e Filho único é o quê? É o único Filho. Por que o Deus Pai nos chama de Filho? Chama até os anjos de Filho. Aí você explica, aí eles não vão ter explicação, você explica. Porque ele é o único Deus Filho, né? Com todos os atributos da divindade do Pai. Todos os atributos da divindade do Pai está no Filho. Ele é o único Filho que tem toda a divindade. Logo, ele é Deus. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso por causa disso. Porque todos os atributos da divindade que o Pai tem, o Filho também tem. E o Filho é o único que tem isso. Logo, ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim como o Pai é. E se eles não aceitarem, você explica. Então, me explica então. Se o Senhor Jesus ele é Deus, Filho único, por que o próprio Deus Pai nos chama de Filho, chama os anjos de Filho? Filho único não significa um único Filho? Era para só o Filho ser filho dele, mas ele também nos chama de Filho. Por quê? Por que o Senhor Jesus mesmo, o Pai mesmo chamando muitas pessoas de Filho, até muitos anjos de Filho, por que ele chama o seu Filho de Filho único? Porque ele é Filho único, porque ele é o único Deus, é o único Filho que tem todos os atributos da divindade que o Pai tem. Se ele é o único que tem todos os atributos da divindade que o Pai tem, logo ele é Deus igual o Pai é. Por quê? Porque é como se fosse um ser humano assim, com o mesmo DNA, o Filho com o mesmo DNA do Pai. Então, o Senhor Jesus é. O Senhor Jesus é literalmente a cara do Pai, é escritinho Pai. É a imagem do Deus invisível. Entendeu? Todo o atributo da divindade que o Pai tem, o Filho tem. Por isso que ele é chamado de Deus unigênito, Deus Filho único. Você explica isso para eles. Aí, onde é que eu estava? Eu me perdi. Aqui, eu estava no 1 João, versículo 18. Vou ler de novo. Ninguém jamais viu a Deus. Esse Deus aqui é o Deus Pai. Mas o Deus unigênito, o Deus unigênito é o Filho, que está junto do Pai, que está junto do Pai. Sabe o que o Senhor Jesus disse? Eu e o Pai somos um. Aí eles vão querer argumentar, os testemunhos de Jeová vão querer argumentar, não, ele está junto com o Pai, da mesma forma que nós estamos junto com o Pai. Isso está errado? Não está tão errado, mas aqui o texto está se referindo que ele é um com o Pai, porque ele sempre existiu com o Pai eternamente. Nós somos sim um com o Pai e um com o Filho através do Espírito que foi derramado, o Espírito Santo. Mas nesse caso aqui, de João capítulo 1, versículo 18, não é isso que o texto está se referindo. Quando o texto diz que ele está junto com o Pai, é que ele sempre existiu com o Pai eternamente. O Senhor Jesus ele nunca foi criado, ele sempre existiu com o Pai. É nisso que o texto está querendo dizer. Que está junto do Pai, o tornou conhecido. Por que o Filho tornou o Deus Pai conhecido? Porque o Deus Pai é invisível. Porque todos aqueles que se achegam ao Filho, que conhecem o Filho, conhecem o Pai através do Filho. Por quê? Porque o Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível. Através das obras que o Filho praticou aqui na Terra, todas essas coisas, né? E aí, a gente vai para Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Você lê esse texto aqui para os testemunhos de Jeová. Acho que os próprios testemunhos de Jeová também lê esse texto. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a respeito da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí, os testemunhos de Jeová vão tacar na tua cara aqui, tá vendo? No princípio, Deus criou os céus e a terra, não tá Jesus? Aí você explica para eles, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí você vai para Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Tá assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O texto está dizendo que o Senhor Jesus, ele é o princípio. Então, se o Senhor Jesus, ele é o princípio, quando você lê Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que está assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra,
É o mesmo que dizer, no princípio, ou seja, no Cristo, através de Cristo, Deus criou os céus e a terra. Eu já usei esse argumento para os testemunhos de Jeová e é outro argumento que você cala a boca deles. Esse argumento também é muito bom. E é muito rápido, né? É só usar 2 textos aí. Está escrito, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio o Pai criou os céus e a terra. Correto. Mas esse princípio aqui é quem? O Senhor Jesus não está dizendo que ele é o princípio? Eu sou o princípio? Então se o Senhor Jesus é o princípio, ó, no princípio, ou seja, no Cristo, no Senhor Jesus Cristo, o Pai criou os céus e a terra. Ou seja, através do Filho, o Pai criou. O Pai deu a ordem e o Filho pôs a mão na massa. O Filho que criou, não foi o Pai. Foi o Senhor Jesus que criou. Por quê? Porque o texto está escrito, ó, no princípio, ou seja, no Cristo. O Senhor Jesus não é o princípio? No princípio, no Cristo, no Senhor Jesus Cristo, no princípio, Deus, o Pai, criou todas as coisas. Ou seja, através do Filho, o Pai criou. Entenderam? Então, quem que criou aí, quem está trabalhando junto, está o Pai e o Filho. Mas quem pôs a mão na massa é o Filho. E aí, pessoal, o texto continua. E daí as pessoas que creem e pregam essas heresias sobre o Senhor Jesus acham que serão salvas só porque creem que o Senhor Jesus é Filho de Deus. Só que para você ser salvo, você precisa aceitar o Senhor Jesus como seu Jeová, o seu Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Só assim você aceitou o Senhor Jesus verdadeiramente. Quando você põe no coração que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Pois foi assim que os povos antigos creram, e os apóstolos também. Aí você lê o texto de Lucas 23, versículos 39 ao 43. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançaram-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Ou seja, o primeiro criminoso está zombando do Senhor Jesus. Mas o outro criminoso o repreendeu. Repreendeu quem? Repreendeu o outro criminoso que estava junto com ele na cruz. O repreendeu dizendo, você não teme a Deus? Aqui, pessoal, esse texto aqui é muito importante para você pregar para o testemunho de Jeová. É um outro texto também muito bom. O segundo ladrão vai repreender o outro ladrão que está zombando do Senhor Jesus. Ele vai dizer, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Aí você volta o texto, e você fala, ó, o primeiro ladrão está repreendendo o segundo, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Aí você pergunta, qual que foi a sentença que esses criminosos receberam? Morrer crucificado, né? A sentença deles, desses 2 criminosos, foi morrer crucificado. Por acaso, vocês testemunhos de Jeová creem que só o Deus Pai é Deus, o Senhor Jesus não é Deus, né? Tá bom, então, o texto diz, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Por acaso o Deus Pai morreu na cruz, junto com os 2 ladrões? Com os 2 ladrões? Não, né? Foi o Senhor Jesus que morreu na cruz. Então eles estão dizendo, ó, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Qual é a sentença? Morrer na cruz. Ou seja, ele está dizendo que o Senhor Jesus é Deus. Ó, você não teme a Deus. Você não teme a Deus com D maiúsculo. Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença. Que sentença é essa? Morrer na cruz. Ou seja, ele está dizendo que Deus recebeu a mesma sentença que eles. Que sentença é essa? Morrer na cruz. E por acaso Deus Pai morreu na cruz? Não, foi o Filho. Então ele está dizendo que o próprio Senhor Jesus é Deus. Por quê? Porque foi o Senhor Jesus que morreu na cruz, não foi Deus Pai, foi o Filho. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem, aí eles vão achar de novo, aspas, uma brecha, né? Vão dizer aqui, ó, ele está chamando o Senhor Jesus de homem. Se ele é Deus, por que está chamando de homem? Aí você fala, ué, ele não se fez carne? O verbo não se fez carne? O Senhor Jesus não é Deus
encarnado, o verbo não se fez carne. Então, se ele se fez carne e se fez homem, ele não pode ser chamado de homem. Ele é uma parte Deus e uma parte homem. Ele não se fez carne? Então ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Isso tira a divindade do Senhor Jesus? Não, é lógico que não. Aí você já calou a boca deles esse argumento que eles vão dar. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, ele quem? O ladrão que está defendendo o Senhor Jesus, né? Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse, eu lhe garanto, ou em verdade vos digo, que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ué, se o Senhor Jesus não é Deus, e ele claramente está chamando o Senhor Jesus de Deus, se a doutrina de vocês testemunhas de Jeová está certa, ele estaria blasfemando, estaria cometendo uma heresia, que está chamando o Senhor Jesus de Deus. E por que o Senhor Jesus ouviu isso e está dizendo que ele vai ser salvo? Ele confessou o Senhor Jesus como Deus, e o Senhor Jesus está dizendo que ele é salvo? Quer dizer, a doutrina dos testemunhos de Jeová está mais correta que o próprio Jesus? Porque o próprio Senhor Jesus ouviu da boca do ladrão que o ladrão está chamando Jesus de Deus e está dizendo que ele vai ser salvo. Porque se só o Pai fosse Deus e o Filho não fosse, ele estaria cometendo uma heresia. E o Senhor Jesus, cumprindo a obra do Pai, era para ele corrigir o ladrão, falar, peraí, eu não sou Deus não, só quem é Deus é o Pai, eu não sou. No entanto, o Senhor Jesus está dizendo que ele vai ser salvo, porque confessou o Senhor Jesus como Deus. Quem que está mais correto, o Senhor Jesus ou a doutrina dos testemunhos de Jeová? Vocês testemunhos de Jeová estão se achando mais corretos do que o próprio Jesus? Você joga isso na cara deles. Eles vão ficar sem argumento, porque você mostra aqui, ó, o próprio ladrão está confessando Jesus como Deus. E o próprio Jesus ouviu isso da boca do ladrão e está dizendo que o ladrão vai ser salvo. E vocês pregam que o Senhor Jesus não é Deus. Quem que está mais correto? Testemunho de Jeová ou o próprio Jesus? Né? Porque se a doutrina dos testemunhos de Jeová estivesse correta, era para o próprio Senhor Jesus chamar a atenção do ladrão e falar assim, peraí, amigo, legal que você está me defendendo, mas eu não sou Deus não, hein? Só quem é Deus é o Pai. Era para o Senhor Jesus falar isso. No entanto, não é isso que aconteceu. O Senhor Jesus disse bem claro, em verdade vos digo, que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, foi salvo. Foi salvo por quê? Porque confessou o Senhor Jesus como seu Deus. Entenderam? Então o Senhor Jesus é Deus. Mais uma prova para você provar para eles que o Senhor Jesus é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, pessoal, aí depois desses textos vai estar aqui no texto, isso que eu expliquei aqui para vocês, vai estar escrito aqui. Neste texto, o criminoso na cruz diz para o outro criminoso que eles dois estavam sob a mesma sentença de Deus. E que sentença é essa? Morrer na cruz. Por acaso foi o Deus Pai que morreu na cruz com eles? Não, foi Jesus. Logo, ele chamou Jesus de Jeová. Chamou Jesus de Deus, né? E o Senhor Jesus, em resposta, disse, em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o ladrão foi salvo porque disse que o Senhor Jesus é anjo ou um simples homem? Não, porque ele disse que Jesus é o próprio Jeová. O Senhor Jesus é o próprio Deus. Por isso que ele foi salvo. E aí você pode ler para eles, pode não, deve, né? Ler João capítulo 20, versículo 24 ao 29. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram, vimos o Senhor, mas eles lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Ou seja, ele era o mais incrédulo de todos. A respeito do Senhor Jesus ser uma divindade, do Senhor Jesus ser o próprio Criador dos céus e da terra. Ele era o mais incrédulo. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé,
Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Só que você tem que voltar aqui, ó, no versículo 28. Disse-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Aí você taca na cara deles, ó. Tomé está chamando o Senhor Jesus Senhor com S maiúsculo e está chamando Deus com D maiúsculo. Tomé foi salvo por quê? Porque confessou o Senhor Jesus como Deus. Porque esse é outro argumento que os testemunhos de Jeová, inclusive eu vou fazer um estudo sobre isso. Outro argumento que os testemunhos de Jeová usam para negar o Senhor Jesus, eles dizem assim: o Senhor Jesus nunca disse que é Deus. Ele nunca disse para as pessoas que era Deus. Vou trazer um estudo sobre isso. Já está até preparado, só falta gravar. Só que você responde assim que nem a primeira vez que eu fui pregar para o testemunho de Jeová. Ele usou esse argumento: Jesus nunca disse que era Deus. Aí eu falei assim para ele, nem precisava dizer, porque os próprios apóstolos disseram que ele é Deus. Aí eu mostrei esse texto aqui de Tomé. Tomé dizendo, ó, disse-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Se o Senhor Jesus não é Deus, por que ele está chamando aqui o Senhor Jesus de Deus? E se o Senhor Jesus não é Deus, por que o Senhor Jesus não repreendeu ele? O Senhor Jesus disse, ó, então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Você creu o quê? Creu que ele é Deus. Ele não está dizendo aqui, ó, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse logo em seguida, então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu? Creu o quê? O que antes ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo que não estava crendo que o Senhor Jesus foi ressuscitado entre os mortos. Logo ele não era Deus. Quando ele viu o Senhor Jesus ressurreto, o que ele disse? Senhor meu, Deus meu. Ele confessou o Senhor Jesus como Deus dele. E aí, Senhor Jesus, ao ouvir isso, o que o Senhor Jesus disse? Porque você me viu, você creu? Creu o quê? Creu que ele é Deus. Se o Senhor Jesus não fosse Deus, era para o Senhor Jesus repreender Tomé. Falar assim, peraí, você está crendo que eu sou Deus? Eu não sou Deus. O Pai me ressuscitou, mas eu não sou Deus, só o Pai que é Deus. Era para o Senhor Jesus repreender ele. No entanto, o Senhor Jesus está dizendo que ele creu. Creu o quê? Que ele é o próprio Deus. Ou seja, ele aceitou ser chamado de Deus. Se ele aceitou é porque ele é o próprio Deus. Feliz os que não viram e creram. Aí você taca esse argumento na cara deles também. Eu já taquei, os testemunhos de Jeová ficam sem argumento, aí eles mudam de assunto, né? Cala a boca e nem te responde. E assim que tem que ser feito mesmo, né? A pessoa que prega mentira, ele tem que ser envergonhado mesmo, para ver se toma vergonha na cara e crê e prega no que é verídico na Bíblia. Aí para finalizar esse estudo, o texto aqui diz: neste texto, Tomé, o mais incrédulo dos apóstolos, chama Jesus de Deus. Por isso que foram salvos. E somente crendo assim que você será salvo. Você, testemunho de Jeová, que assistir esse vídeo, só assim que você de fato vai ser salvo. Não é pregando e crendo que o Senhor Jesus é anjo, que o Senhor Jesus não criou nada, que o Senhor Jesus não merece ser adorado. Muito pelo contrário. Só assim, você crendo que o Senhor Jesus, ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que ele sempre existiu com o Pai eternamente. Né? Só assim que você é salvo. Não é só crer simplesmente que o Senhor Jesus é Filho de Deus. Porque Filho de Deus tem muito na Bíblia. Eu mesmo, você, todo mundo que crê, o próprio Pai adota como filho. Não é somente crer como ele é Filho de Deus. É crer que ele é o Filho com F maiúsculo, por quê? Porque ele é o único Filho que tem toda a plenitude da divindade do Pai nele. Todos os atributos da divindade que o Pai tem, o Filho tem. Logo, ele é Deus. Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é eterno. Somente você crendo assim que você vai ser salvo. Entenderam? Esse é o Evangelho verdadeiro.
Qualquer outro evangelho diferente disso é heresia. A pessoa está sob condenação. Quando eu comecei lendo aqui, ó. Você lembra no começo, no vídeo 1? No vídeo 1 tá lá, ó. Quando eu li Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 8. Aí está escrito, ó, o apóstolo Paulo está dizendo, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, qual é o evangelho que os apóstolos pregaram? É esse. O Senhor Jesus, ele é o Criador dos céus e da terra, ele é eterno, ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Entenderam? Qualquer um que prega um evangelho diferente desse, ele está dizendo aqui, ó, qualquer um que pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Entenderam? A pessoa que prega um evangelho diferente do correto está sob maldição. E essa pessoa, se não se arrepender, não crer da forma correta, vai ser condenado. Entenderam, pessoal? Então, terminando aqui o estudo, já sei que esse vídeo provavelmente vai ficar grande, mas não tem problema. E espero que vocês compartilhem aí, principalmente para os testemunhos de Jeová, né? Para ver se eles acordam e aceitem o Senhor Jesus, creem nele e preguem ele de fato como ele verdadeiramente deve ser crido e pregado. Então é isso, até a próxima.